As cônicas são curvas que surgem quando o plano corta um cone em diferentes ângulos. São divididas em 3 principais tipos: parábola, hipérbole e elipse. A parábola é o gráfico de uma função quadrática. Seus pontos estão à mesma distância de um ponto chamado de foco e de uma reta chamada reta diretriz. O ponto médio entre o foco e a reta diretriz é chamado de vértice da parábola. Ou seja, os principais elementos de uma parábola são: reta diretriz, a reta que compõe a definição; foco, ponto fora da reta diretriz que compõe a definição; eixo, reta perpendicular à reta diretriz. Esse elemento também é conhecido como eixo de simetria, pois divide a parábola em duas partes. Vértice, ponto médio entre a reta diretriz e o foco. Parâmetro, distância entre o foco e a reta diretriz. A concavidade e a posição de uma parábola estão diretamente relacionadas com os coeficientes da função de segundo grau que a define. Veja um exemplo de parábolas com concavidade para cima, parábolas com concavidade para baixo. Podemos concluir que, se A é maior que zero, a concavidade da parábola é para cima. Se A é menor que zero, a concavidade da parábola é para baixo. O coeficiente C determina onde a parábola cruza o eixo das ordenadas. Se delta é maior que zero, a parábola cruza o eixo das abscissas em 2 pontos. Se delta é igual a zero, a parábola cruza o eixo das abscissas em 1 ponto. Se A é menor que zero, a parábola não cruza o eixo das abscissas. Um exemplo é o farol de um carro. É uma parábola que possui um ponto chamado foco e uma linha chamada diretriz. Quando uma fonte de luz, como a lâmpada do farol, é colocada no foco da parábola, todos os raios de luz que saem dessa fonte e atingem a superfície parabólica são refletidos em linha reta, paralelamente ao eixo da parábola. Esse direcionamento cria um feixe de luz intenso e focado, que ilumina a estrada à frente sem se dispersar para os lados ou para cima. Assim, a luz é concentrada em uma direção que é essencial para a visibilidade e segurança ao dirigir. Graças ao formato parabólico, o farol consegue maximizar a quantidade de luz direcionada para a frente, sem desperdiçar luz em outras direções. Isso aumenta a eficiência do farol e melhora a visibilidade do motorista. O que é elipse? Conhecemos como elipse a figura plana formada pela secção entre o plano e o cone, formado da seguinte maneira. Para construir a elipse, é necessário conhecer seus 2 focos, F1 e F2, e também o comprimento do eixo maior, que é o segmento de reta que liga as extremidades da elipse. Na imagem a seguir, ele é representado por A1 e por A2. O comprimento do eixo maior é igual a 2A. Então, a elipse é a curva formada por todos os pontos em que a soma da distância do ponto até o primeiro foco com a distância do ponto até o segundo foco é sempre constante e igual a 2A. Exemplos de elipse. As elipses podem formar diferentes formas e objetos tridimensionais quando giradas. Por exemplo, se girarmos uma elipse em relação ao seu eixo principal, obteremos uma bola de futebol. Falando agora sobre a hipérbole. Geometricamente falando, a hipérbole é obtida pela secção de um cone duplo de revolução de forma paralela ao eixo. Uma hipérbole é uma curva formada por 2 ramos abertos. Ela é definida assim: é o conjunto de todos os pontos cuja diferença das distâncias para 2 pontos fixos, chamados de focos, é sempre constante. Os elementos da hipérbole. O centro é o ponto de equilíbrio. Os focos são 2 pontos fixos bem importantes. Os vértices ficam no eixo principal e são os pontos mais próximos do centro. As assindotas são linhas que a hipérbole tenta alcançar, mas nunca toca. As propriedades da hipérbole. Ela é simétrica, ou seja, é igual de um lado e do outro do centro. Ela sempre tem 2 ramos, que nunca se encontram. E as assindotas mostram o caminho que os ramos seguem no infinito. A equação da hipérbole tem 2 formas principais, sobre o eixo horizontal e sobre o eixo vertical. Suas aplicações são diversas. Na astronomia, serve para descrever órbitas de corpos que escapam do sistema solar.
Na engenharia é encontrada em Atenas e Pontes, e até na arte e na arquitetura. O exemplo mais próximo de uma hibérpile que a gente tem na nossa cidade é o obelisco. Ele seria uma hibérpile se a tampinha dele fosse igual à base.